Ora Viva, seja bem-vindo ao Planeta Mulher dessa semana, que vai falar sobre dois assuntos que eu adoro, generosidade e vamos falar também sobre beleza. É assim mesmo que começa o Planeta Mulher, cheio de coisas boas. facebook.com/Planeta Mulher, você já sabe, lá na nossa página tá cheio de coisas para você e pode ter até mais. Basta você ir lá e deixar o seu recadinho, sua sugestão, deixa uma curiosidade qualquer, que estamos sempre lá para você também. E é assim que nós começamos o Planeta Mulher de hoje. Como eu já disse, generosidade é a palavra de ordem aqui, porque a minha entrevistada de agora fez algo muito giro. Ela foi a Angola fazer algo bastante inusitado e algo que a gente não faz todos os dias. Eu tenho comigo Edith Ormonde, tudo bem? Tudo bem. Que bom tê-la aqui no Planeta Mulher. Obrigada. E fico super feliz quando acontece o que aconteceu nessa semana. Quando eu convido alguém para fazer uma entrevista e vem montes de confirmações. Portanto, nós temos assim um padrinho da entrevista, que foi o Jorge, que deixou o recado lá na nossa página. E 2 dias depois, e só 2 dias depois, veio uma outra pessoa também na nossa página e falou: olha, não sei se você conhece uma senhora que já foi em Angola, e a história parecia muito parecida. E eu perguntei, por acaso essa senhora chama-se Edith? Sim, senhora. Portanto, teve uma outra pessoa. Teve uma outra pessoa que foi lá na nossa página. Agora eu estou trabalhando para lembrar o nome e não consigo. Mas foi lá na nossa página e foi uma confirmação muito engraçada. Muito bem. E eu estou muito feliz da Edith estar aqui. Antes de mais, Edith, como é que isso surgiu? Essa ideia de ir a Angola? Não a turismo, mas para ajudar, para ser voluntária, para conhecer um bocadinho mais? Eu sempre tive um sonho de ir a Angola, mas eu achava que esse sonho nunca ia ser possível, que era só um sonho. Mas eu fui uma vez passar férias a São Miguel com um amigo meu que é padre, e ele também tinha o mesmo sonho que eu, de ir a Angola. Ele também nunca tinha ido? Nunca tinha ido. Ok. Todos os que fomos, os voluntários todos que foram, foi a primeira vez que fomos a Angola. Foi a primeira vez e antes de mais, é muito importante referir que você é a única terceirense que foi a Angola fazer esse tipo de trabalho. Sim, né? sim. Então eu falei com ele e disse, olha, se alguma vez fores a Angola, não te esqueças de mim que eu também quero ir. O ano passado eu ia nas férias do Natal e fui ao Canadá passar o Natal. E eu antes de ir recebo um telefonema dele que me diz assim... Do padre? Do padre. Tenho uma proposta para te fazer e tu não podes recusar. E eu, o que será? Acendeu a luz na hora, né? Ele assim, olha, a gente vai em Angola, para Angola, não podes recusar. E disse, pronto, conta comigo. E ali já deu a data e tudo? Não. Okay. Só disse que íamos. Estava eu no Canadá, já, e ele diz-me, olha, vamos no mês de agosto. Pronto. E eu, como é que eu ia dar a notícia à minha mãe que eu ia para Angola? Porque a minha mãe, pronto, tinha medo por causa das doenças e daquelas violência, coisas, não é? Sim, aquelas coisas todas que a gente vê na televisão. Mas pronto, eu cheguei cá quando... Mas houve uma resistência da família, da sua mãe? Não, ela só não ficou muito contente. Ok. Mas não conhecia bem a realidade? Não, Mas depois eu tive que fazer... Porque a nossa passagem e a nossa estadia era 1.500 euros para cada um. E eu ainda tinha 1.500 euros, não era assim... Claro. E a gente também fomos dando o dinheiro aos poucos, mas de qualquer maneira. Então eu comecei a cozer pão. Ok. Mas a minha mãe é que sabe fazer essas coisas todas. E pedi ajuda a ela. Mãe, vem me ajudar que eu quero realizar esse sonho. Pronto, ela era contra, mas mesmo assim ajudou. Como é que chama sua mãe? Maria de Fátima. Obrigada, Maria de Fátima. E depois as minhas irmãs, toda a gente ajudou nesta causa. Peraí, até aí elas não tinham consciência ou já tinham consciência não tinham. De que isso ia ser um projeto tão giro e tão bonito? Não tinham. Né? Achavam que era só ir a turismo Elas nem sequer sabiam desse sonho. Ok. Nem sequer sabiam. Ok. Quando eu disse que ia, que tinha recebido esta proposta e que ia, então aí é que elas ficaram todas a saber. E lá fui eu, no mês de agosto, pedi ao meu patrão se podia ir por causa das férias. Ele disse-me, vais gastar o teu mês de férias para ir a Angola. Trabalhar para os outros. Ainda mais tinha acabado de voltar do Canadá. Não é? E disse, vou. E estou muito feliz por isso. É engraçado porque essa é uma reação bastante comum, né? Sim, muita gente me vai diz. Para Angola, ainda mais trabalhar para os outros. Exatamente. Dentro de você, o que que tinha? O que que te respondia internamente? Eu sempre quis ir. E, por exemplo, eu fui
mas eu não sabia o que é que eu ia fazer. Porque eu era a única da terceira, eles tinham reuniões em São Miguel e pronto, e tinha sempre o feedback, mas não era a mesma coisa. E tinha pequenas noções, como construir os fornos, construir as escolas, mas tirando isso eu não sabia mais nada. Mas eu queria era ir. Portanto, eu disse assim, esse é que eu vou comer com o coração à larga, para dar aquilo que eu tenho de melhor. E é isso que eu vou fazer, era o que eu dizia, é isso que eu vou fazer. Foi preparada para o que viesse e você estava ali à disposição. E só eu vou, o que vier, eu estou lá. Você acha que viver num lugar como a Terceira, em Portugal, não é? É um lugar que quase que não nos falta muita coisa, né? Nós temos bastante comparado com outras realidades. Te ajuda a pensar nisso? Uma certa ansiedade de perceber o mundo tem que ser mais justo, o mundo merece que eu dê alguma coisa porque já recebo muito? É assim, enquanto eu estava aqui, eu nunca pensei que tinha muito. A verdade é esta. Bom, eu tenho noção que tenho mais coisas que aquilo que muita gente tem, mas também não tenho essas... Mas nunca tinha a noção de ter muito mais do que os outros. Afinal, nós acostumamos, né, com a nossa realidade. Foi assim, às vezes o que digo é assim, eu não tenho culpa de ter nascido aqui, nem eles têm culpa de ter nascido lá. Exato. Mas pronto, mas quando a gente chega lá, a realidade é totalmente... Quando chegou lá, o que foi isso? O que mas foi era que você assim, sentiu? A gente ia preparados para não ter nada. Não ter água, não ter camas para dormir, não sei mais o que é que... Levámos toalhetes que era para tomar banho, se fosse preciso, sim. Se fosse preciso, porque a gente ia com a noção que não tínhamos nada. Ok. Quando chegámos lá, sempre tivemos um bocadinho de conforto. Ok. Na aldeia que nos recebeu, sempre havia luz, sempre havia água, conseguíamos ter os telemóveis, comprámos um cartão, conseguíamos ter internet só, mas dava para a gente dizer que a gente estava vivos. Exato. Porque a gente pensava que ia ficar um mês... Sem comunicação nenhuma. Exatamente. Foi interessante, porque aí vocês foram com expectativa muito baixa e chegou lá pelo menos isso... Mas de qualquer maneira a gente ia preparados para tudo. Mas pronto, tivemos um bocadinho de conforto, realmente tivemos. E depois... E o projeto em si? O projeto em si... Peraí, antes de mais, o que foi que você sentiu quando chegou lá? Houve um choque? Apesar de que vocês já foram preparadas, mas quando viu a realidade... Porque vocês, afinal, foram também para um lugar mais pobre do que a parte toda de Angola. Eu acho que fomos para a parte mais pobre que existe. Porque lá também existem as diferenças, mas vocês foram mesmo para um lugar um pouco mais... Mas é assim, a gente foi tão bem acolhidos que nem sequer sei explicar, mas todas as vezes que a gente chegava a uma aldeia, tinha sempre uma música para nós, era uma alegria, uma coisa que a gente nem sequer reparava bem na pobreza que havia. Só depois que todas as vezes que chegávamos a uma aldeia, eles falavam das suas necessidades, das suas coisas, então aí é que a gente caía em nós, caía a ficha, e pronto, e da aldeia para aldeia era sempre pior. A gente achava que já tinha visto coisas mais o suficiente, da aldeia para aldeia era sempre pior. Efetivamente, o que foi que vocês fizeram? Vocês... Construímos os fornos, eles fizemos dinheiro aqui, eles construíram os fornos para as crianças tomarem o pequeno almoço, terem pão para tomar o pequeno almoço antes de ir para a escola. Sei que você, quando chegou lá, vocês chegaram lá, vocês ensinaram eles fazerem os pães, né? Nós é que ensinamos a amassar e a fazer o pão. Coisa que a gente também não sabia bem. Pois é. Que me disse, a minha mãe é que costumava fazer aqui, só que o pão da minha mãe é muito elaborado, realmente. Ela faz um pão muito bom. Mas quando tem boa vontade, meio-dia vira meia-noite, não é? Chegámos lá, só tínhamos água, farinha e fermento para fazer o pão. Por isso, só tínhamos que saber mais ou menos... as quantidades? Sim, e como é que se chama? A consistência da massa. Mais ou menos. Foi bem. E ficou bom? Ficou bom. É o que importa. E depois saí também de uma escola. E depois vocês também ajudaram a construir. As crianças, a maioria, as escolas são debaixo de árvores. Ou então naquelas cabanas de lenha. De lenha, sim. E não tem assentos, não tem... Eles levam, alguns têm daquelas cadeirinhas de plástico das crianças. Sei. Eles levam aquilo às costas para a escola. Eles têm que andar 3 e 4 horas para ir para a escola a pé. E pronto,
Você foi para Angola uma Edith e voltou outra? Penso que sim. Uma Como? Edith mais... Qual foi? Quer dizer, eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de ajudar as outras pessoas. E sempre tive sensibilidade aos outros. Ok. Mas eu penso que com esta ida a Angola que se acentuou mais. Ainda Sabe mais. o que eu acho muito interessante ali ainda, antes de começarmos o programa, estávamos a falar. A Edith ainda não tem filhos, não é? Mas tem essa empatia quase de uma mãe. Eu sei que você cuida dos sobrinhos, é uma ótima tia, mas isso te fez... O que te levou mesmo, quando você chegou lá, a se entregar-se completamente? Porque você entregou-se completamente Sim. quando chegou lá. Que motivação foi essa? Eu gosto muito de crianças. E depois ver aquelas crianças todas ali. E é tal e qual como a gente via na televisão, elas com os seus pratinhos para ir buscar aquela como é que se diz? Aquele pirão, aquela farinha com água. Eles ali sentados no chão, sus. Teve alguma vez que vocês comeram uma comida e eles comeram outras? Todas as vezes. É? Para nós era o melhor que eles tinham. Galinha. E eles nunca comiam nada disso. E a gente comia sempre à parte deles. Sim. Eles montaram umas cozinhas, mas tudo em lenha. Sim. E nós comíamos ali e as crianças e os adultos estavam todos da parte de fora a ver-nos comer. Nós temos algumas fotografias aí que mostram. Era triste. Até às vezes gostávamos a comer aquela comida porque eles deram, aquilo era o que eles tinham. Apesar de eles não terem muito, deram o que melhor tinham para a gente. E a gente não podia recusar. Pois claro que recusar-se era uma grande ofensa. Claro que sim. E a volta? Voltou para cá? Voltou com mais vontade de fazer alguma coisa para eles? Criou-se um laço, uma ligação? Criou-se porque viemos para cá com um projeto, que é o projeto de apadrinhamento das crianças. Temos já, acho que 500 e tal padrinhos aqui. E outro dia, sexta-feira, foi a minha apresentação, a apresentação do projeto, cá na Terceira, para as pessoas verem que o dinheiro que tinham nos dado, que tinham contribuído, teve fruto. Foi na construção das escolas, na construção dos fornos e outras coisas que fizemos por lá. Então trouxemos esse, quer dizer que a nossa missão não acabou. Pois é isso. Se calhar foi só o início, você sente isso? Sinto. Eu, por acaso, na minha apresentação, fiz um puzzle. Mas deixei o puzzle com as pontas... Não fechei o puzzle, não o acabei. Deixei-o em aberto. E tinha várias palavras do que era a missão. Tinha entrega, tinha ação, tinha serviço, muitas palavras. E deixei de propósito em aberto porque a missão está sempre em construção. E é isto que estamos a fazer agora com o apadrinhamento. Também queremos ver se conseguimos dinheiro para construir furos de água, porque as crianças não têm água para beber, para ir para a escola. Então estão a desistir da escola alguns por causa que não têm água. Até porque tem que caminhar muito. Quem quiser aqui na Terceira apadrinhar uma criança, o que é preciso fazer? Temos uma página do Facebook, que é Apadrinhamento das Crianças de Angola. De Angola, ok. E dizem que querem ser padrinhos. É só apadrinhamento de crianças em Angola. É isso? Sim. Encontra fácil no Facebook? Encontra. Ok, nós também vamos deixar aqui o link para toda a gente. E também, muita gente contata-me através do meu Facebook. Sim, que é Edith Ormonde? Edith Ormonde. Pronto. Sim. Agora diga-me uma coisa, para apadrinhar, tem que investir muito? Como é que é isso? Não, para apadrinhar uma criança da primeira ao 9º ano, pedimos isso, porque não justifica pagar um ano e não pagar mais porque eu fico... Sim. Mas quem não puder, não tem problema. E da primeira classe ao 6º ano são 5 euros por ano. Por ano? Por ano. Isso é irrisório. Façam um favor todos irem agora para o Facebook e deixar o recadinho. 5 euros não é nada mesmo. E do 7º ao 9º são 10 euros. Ou seja, uma criança... é mesmo por ano ou por mês? Por ano. Ok. Uma criança para estudar do primeiro ao 9º ano são 60 euros. Aqui 60 euros acho que nem sequer dá para um ano escolar aqui, penso eu. Exato. Acho que não. E com esses 5 euros, pronto, também amanhã nós faz falta, que sabemos que não somos todos... Quem não pode dar os 60 euros, há pessoas que dão tudo, os 60, há pessoas que dão os 5 euros, há pessoas que dão 10 ou 20, conforme podem, pagam 1, 2 ou 3 anos, mas é muito simples. E 5 euros, se calhar pode ser um maço de tabaco, nem sequer sei, mas... Então eu vou já apadrinhar, já tem ali uma pessoa para apadrinhar uma dessas crianças, Edith.
Eu detesto dizer isso, mas o nosso tempo acabou. Eu detesto quando chega esse momento, porque a conversa estava mesmo excelente. Está mais do que convidada para voltar aqui. Ok, obrigada. Devo te dizer que eu tenho muito orgulho de quando conheço, tenho orgulho da minha profissão quando conheço pessoas como você, que vai além, não é? Você estava aqui, saiu da sua zona de conforto, foi buscar algo melhor para outras pessoas, Sim. para o planeta, que na verdade a gente só consegue ser feliz quando a gente ajuda o outro. Penso que você sentiu isso Muito. também quando foi lá. E fui lá para dar e recebi mais que aquilo que dei. Interessante que quando nós falamos para marcar a entrevista, você me disse isso Isso. e eu fiquei muito comovida no momento. Portanto, parabéns mais uma vez, obrigada também por partilhar isso tudo com a gente. E você que está aí a nos ouvir, vá correndo agora para a página lá da Edith Ormonde, que ela já vai te orientar como é que pode fazer para ajudar essas crianças, porque o mundo só fica melhor se todo mundo contribuir um pouquinho. E atenção, isso é mesmo muito pouquinho. Edith, mais uma vez, obrigada. Esse bloco acabou, mas a gente vem aí com coisas lindas e nós vamos falar sobre maquilhagem. Nós vamos entrevistar o André Melo, que é um maquilhador fantástico aqui da Ilha Terceira. E isso é mesmo para a gente desmistificar. Acredita ou não, maquilhagem não é só para mulher. Voltamos já já. Maquilhagem é coisa de mulher, certo? Errado. E a prova disso está aqui sentado nos estúdios do Planeta Mulher. Eu tenho comigo André Melo, que é um maquilhador queridinho das mulheres aqui da Terceira. E já tenho ali uma longa história com maquilhagem. É isso mesmo, André? É verdade, sim, senhora. Ai, que feliz que eu tô. Quando as pessoas começaram a me indicar e eu comecei a perceber o André e fui na sua página, eu falei, esse tem que sentar rapidamente com a gente aqui no estúdio. E que bom que você aceitou o nosso convite. Muito obrigado, eu. Sei que você já trabalha com maquilhagem? Eu já trabalho com maquilhagem há sensivelmente 2 anos. Como maquilhador, trabalho há mais ou menos um mês, que foi quando acabei o meu curso. Eu trabalhei 2 anos com maquilhagem porque trabalhava como drag queen. Para quem não sabe, uma drag queen é nada mais que um artista que encara uma personagem feminina para interpretá-la em palco. E que, licença, ninguém faz maquilhagens mais bonitas que as drag queens. É verdade. Não há, não há. É verdade. As drag queens foram grandes pioneiras do mundo da maquilhagem, das grandes técnicas como o contorno, como iluminação, que caíram na moda há 3, 4 anos, já são usadas por nós desde há muitos séculos. Muitos séculos. Até verdade. a Kim Kardashian ter descoberto e ter se tornado um boom e ter viralizado, mas somos nós que carregamos esse. E não só, os sapatos também altíssimos vêm ali das drags, não é? Eu acho que vocês definitivamente trouxeram uma contribuição muito interessante para o mundo das mulheres. Porque a própria forma que a gente faz a sobrancelha hoje tão marcada, quem era que fazia isso, nem vou muito longe, há, sei lá, 4 anos atrás, ninguém fazia, né? O que você aprendeu nessa época? Pronto, quando eu comecei a ser drag queen, percebi que não ia ser uma caminhada fácil. Primeiro, vinha de um sítio muito pequeno, sabia que ia ser muito falado e sabia que as pessoas não iam perceber a minha arte. Portanto, ao início, sim, foi, não diria difícil para mim, porque eu sempre me consegui desviar desse tipo de pensamentos que me punham para baixo. Mas você sabia o que você queria, né? Sim, sabia. Eu, antes de mais, sabia que queria ser ator. Pensava que queria fazer novelas, pensava que queria fazer cinema. E acertei quando dizia que queria ser ator. Só não sabia em quê. E descobri a minha vocação, tal como a minha vocação podia ser palhaço, estudar artes circenses, porque eu comparo muito ser drag queen com ser palhaço. Por exemplo, eu tenho um espetáculo... Bem mais chique, atenção! Bem mais chique, atenção, até vou cruzar a perna. Exatamente! Comparo muito com os palhaços, porque lá está, o que é um palhaço? É um homem ou uma mulher, maquilha-se, encarna aquela personagem, faz o seu trabalho, tira, acabou, tem a sua vida. É nada mais, nada menos que uma profissão. E as pessoas ainda levam o ser drag queen como uma coisa promíscua, relacionada com a sexualidade, e não tem nada a ver com isso. Mas acho que cada vez menos. Cada vez menos. Sim. Em Portugal, sim. Nos Açores ainda estamos a caminhar devagarinho. Tenho que partilhar isto.
Eu há dias recebi uma proposta para ir atuar a um espaço noturno de cada ilha. Não aceitei a proposta porque não achei que fosse ainda a altura certa para mim e nem acho que fosse naquele registro que eu me quisesse apresentar. O meu sonho é encher o Teatro Angrense com a minha arte e é para eu vou estar na primeira cadeira. Com certeza, combinadíssimo. Sim. E tive o convite para ir à Twins, não aceitei, mas quero agradecer publicamente pelo convite. Encheu-me o coração saber que a minha ilha já estava disposta a receber-me. Você começou com isso muito cedo. Com quantos anos? Eu fiz o meu primeiro espetáculo de drag queen com 18 anos. Com 18 anos onde? No Finalmente Club, em Lisboa, que é um sítio que eu me orgulho muito de ter trabalhado. Um grande beijinho para o Finalmente. Foram as primeiras pessoas que me acolheram. Foram eles que me puseram a atuar na Gala Abraço, onde fiquei em segundo lugar, e foi a partir daí que se deu o meu pontapé de saída para correr as várias casas de transformismo em Portugal. E foi daí também que surgiu o meu gosto pela maquilhagem, porque eu enverguei pela carreira de drag queen pelo amor ao espetáculo. E a maquilhagem foi algo que veio por acréscimo. No entanto, depois decidi voltar para cá, e pensei, bem, cá como drag queen não vou ter saída, mas a maquilhagem foi sempre algo que eu gostei de explorar. E então disse, por que não? Eu mostrei a sua fotografia a uma amiga ontem. Falei, olha, eu vou entrevistar o André. Ela, por acaso, é maquilhadora também. Ela é maquilhadora e a resposta dela pra mim foi, ai, se eu soubesse maquilhar assim, maquilhar ela própria. É mais difícil maquilhar a própria pessoa ou os outros? Porque você tem essas duas vertentes. É assim, isso varia muito de pessoa para pessoa. A minha formadora, a Lia, para quem mando um beijo enorme, disse-me para eu não ter medo porque maquilhar outra pessoa é muito mais fácil. Eu não acho. Eu comecei por maquilhar a mim e comecei a maquilhar num registro muito diferente e num registro muito mais difícil. Portanto, acho que me deu algum calo. Mas maquilhar-me a mim é, sem dúvida, muito mais fácil. Eu agora também você sabe o que quer, você sabe até onde pode ir o limite, exatamente, né? E conheço o meu rosto. Eu consigo aplicar um batom sem espelho porque já conheço os meus lábios. Exato. Por exemplo. Portanto, para mim, cor que funciona bem, que não funciona, né? E depois eu sou muito, muito, muito perfeccionista. Opa. E se já o sou comigo, imagino quando estou a pintar alguém. Portanto, às vezes torna-se um bocado. E depois eu sinto que tenho muita responsabilidade em cima de mim. Porque porque as pessoas veem o que eu faço com o meu rosto masculino. E acho que as pessoas ficam muito com a ideia, ok? Ele tem essa habilidade de se transformar a si e de se colocar com um rosto minimamente feminino, então ele em mim vai conseguir fazer magia. Eu pensei isso. E pronto. Eu pensei isso. Que engraçado. E dá para fazer magia com maquilhagem, porque todos nós estamos fartos de ver aquelas maquilhagens sobretudo no Instagram. O que eu digo e repito, e é importante que seja falado, estas maquilhagens não respondem à realidade. São maquilhagens que são feitas para fotografia, que são feitas para internet, que são feitas para vender produtos. E num dia-a-dia, nenhuma mulher ia parecer bem com tanta maquilhagem ou usando aquelas técnicas. Portanto, acho também que o mundo da maquilhagem não é tão verdadeiro como aquilo que nós vemos. Sem contar ainda os filtros, que ainda coloca depois, né? E com os filtros e edição de imagem, o que eu não tenho nada contra. Porque eu, em fotografias minhas em drag, retoco as minhas fotografias todas. É o meu trabalho de backstage, como nós estamos aqui depois por trás já há todo um trabalho de pós. Exatamente. No entanto, quando se trata de clientes, porque eu, quando me estou a mostrar em drag, não estou propriamente a mostrar a minha arte na maquilhagem, estou a mostrar o meu personagem. Agora, se eu maquilhar a Claudine e publicar uma foto na internet, já não vou recorrer a filtros ou qualquer tipo de edição, porque eu estou a mostrar o meu trabalho. E eu quero que as pessoas, quando venham ao meu espaço, percebam a realidade e não venham com uma expectativa muito alta. Eu prefiro surpreendê-las do que elas, afinal, pensava que ia... Eu adoro sua página. Aliás, depois que eu conheci sua página, eu e a minha Manu estamos sempre lá a procurar alguma coisa. A sua página revela um pouco de quem é o André? Sim. Muito. Porque ali não é só maquilhagem, não é. Eu dispo muito nas minhas redes sociais, porque eu desde muito novo que vi a minha vida a ser exposta, que fui muito comentado, que já falaram tanto de mim, coisas menos boas, muitas mentiras, que eu simplesmente abri-me.
E eu agora falo muito com as pessoas que me seguem. E, portanto, a minha página, apesar de ser profissional, não dizer a minha página pessoal. E já me perguntaram N vezes, André, quando é que crias a tua página profissional para separares? Eu não sinto essa necessidade, porque eu antes de ser o André Maquilhador sou o André enquanto pessoa. Né? E eu acho que quanto mais os meus clientes me conhecerem como André enquanto pessoa, mais vão confiar em mim enquanto André profissional. E, portanto, eu não sinto a necessidade de separar as minhas duas vertentes. Desde quando você decidiu que ia ser drag, desde quando você decidiu que ia trabalhar com maquilhagem, quais foram os principais empecilhos, as maiores dificuldades que você sentiu? Os meus maiores problemas foram, sobretudo, a nível económico. Felizmente, a minha família é a melhor família do mundo. Sempre me apoiou em tudo. Até hoje, um dos momentos mais importantes da minha vida e mais especiais foi ter a minha mãe na primeira fila, no finalmente a ver-me atuar. Estou a falar nisso e estou-me a arrepiar porque significou mesmo muito para mim. Mais uma vez, como é que chama sua mãe? Fernanda. Fernanda, parabéns, porque é isso que o mundo precisa, mesmo. E tenho um pai que é o estereótipo do homem do homem terceirense, sendo um tanto com conservador. Tanto que eu estava um bocado com receio de lhe mostrar a minha primeira atuação, mas fui eu que lhe mandei o link, não queria que ele soubesse de outra maneira. E fui eu que lhe mandei. Ele, antes de me responder, ele já tinha partilhado o vídeo no seu Facebook. E eu lembro-me que fiquei a tremer e que chorei de felicidade porque eu não estava à espera. Como está querendo chorar agora? Sim. Porque eu sabia que ele me ia aceitar, mas o partilhar, dizer com orgulho, este é o meu filho, foi das coisas mais bonitas que já me aconteceu. E, por exemplo, em relação a ir à Twins, claro, antes de dar a resposta, falei com a minha mãe e com o meu pai. E já a minha mãe, por exemplo, ficou muito mais apreensiva. Já o meu pai é sempre, vá, bora, tu consegues. Isso te faz crescer e te faz, de alguma forma, ser, não digo um exemplo, mas uma inspiração para outras pessoas que às vezes têm alguma dificuldade em jogar as cartas na mesa? Sim. Sem dúvida. Porque nós, apesar da ilha estar a mudar, nós ainda estamos num meio muito pequeno. E eu sinto-me responsável por algumas mudanças, sim, porque já foram N pessoas que vieram falar comigo. André, acho que sou homossexual, preciso de falar com alguém, o que é que eu faço? E eu estive lá, ajudei essas pessoas. Acho que mesmo o facto de eu ter sido drag queen abriu muito a mente aqui das pessoas. Acho que as pessoas começaram a ver isso de uma maneira totalmente diferente. E sim, acho que sim. Acho que qualquer pessoa que lute por uma causa acaba por fazer a diferença. Como é que você se define hoje? Hoje? Como pessoa? Eu sou uma pessoa interrogável. Eu considero uma pessoa interrogável. Porque, atenção, eu sou uma pessoa muito insegura. Muito insegura. Eu até há dias estava a falar com a Manu, a patroa, e estava a dizer, Manu, eu já pensei em ligar a tua mãe a dizer que estou doente, que não vou, que não consigo, parti uma perna. E portanto, sim, eu tenho muitos bichinhos na cabeça, mas acho que tenho uma boa maneira de passar por cima deles. E eu acho que o truque é não pensar. Por exemplo, nada do que eu estou a dizer aqui foi já pensado anteriormente. Eu não quis pensar nesse dia, nessa entrevista ou em fazer a contagem regressiva. Eu deixo as coisas acontecerem e acho que é esse o segredo. E qual vai ser a vida de agora em diante? A vida, espero ter muito sucesso, espero vingar nesta carreira de maquilhador e espero nunca deixar o meu lado de ator morrer. Quero continuar a trabalhar como drag queen, quero continuar a quebrar preconceitos e a mudar mentes, porque se eu morrer e souber que consegui fazer a mínima diferença, já valeu tudo a pena. Sabe, André, você me fala assim, eu não quero deixar esse sonho morrer, eu não quero deixar o lado artista morrer, e eu vou acrescentar uma coisa, não deixe morrer essa sua genuidade, essa forma que você tem de estar aqui, de emocionar, de falar, de estar feliz e de ter uns brilhos nos olhos, que é isso, é o que é mais importante na vida, é isso que nós queremos. Parabéns aos seus pais que estão, olha, preciso que vocês saibam que criaram aqui uma ótima pessoa, porque é isso que nós precisamos no mundo, não é? Não começa com esses olhitos, que eu termino o programa sempre muito emocionada.
É assim que nós terminamos o Planeta Mulher, cheios de alegria, com o coração muito cheio, mas com os olhitos um pouquinho cheios também de lágrimas, mas de alegria. A semana que vem nós estamos de volta, você já sabe, sempre com histórias inspiradoras de pessoas como o nosso André. Até a semana que vem, se Deus quiser.